né? Porque o favoritismo é do City, mas em casa, Com pagando odd. uma odd acima de 1,50 é raro. Bom, a gente fecha a Copa do Brasil e vai para a Inglaterra, tá? Porque tem jogo que fecha a penúltima rodada da Premier League, Manchester City e Bournemouth, né? O City que vem de perda de título aí no meio de semana, foi derrotado pelo Crystal Palace e não tem nenhuma taça relevante em 2025, Matheus Montenegro. Até ganhou a Community Shield ali, né? Mas enfim, aí. não dá aquela, né, torneio aquela de pré-temporada, empolgada tão grande não. Pois é, o City ele tem um fator muito bom para esse jogo, é que o Bournemouth, entre aspas, não joga mais por nada, né? Não tem mais chance de classificação. A gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar aí esse momento recente. Os dois que perderam os seus últimos jogos e o City foi justamente essa perda do título aí. Dureza, tá? Pelo que foi o jogo, né? Levou o gol ali no início, massacrou, perdeu o pênalti e não conseguiu furar a defesa do Crystal Palace, acabou sendo vice. E tem um ponto importante. Na Premier League, o time tá ali em 6º lugar, isso significa que o City não está conseguindo vaga na Champions League, tá? Ele está indo nesse momento para a Liga Europa. Agora, tem um ponto importante a se destacar. O City ele tem um jogo a menos, que foi justamente por causa da final, né? Do que praticamente todos os outros times ali que estão na disputa. Então, se ele vence o jogo, ele pula para 3º lugar. E é muito importante uma vitória, principalmente considerando que ele vai enfrentar o Bournemouth, que já não joga, entre aspas, mais por nada, né? Um time que não tem chance de classificação para a competição europeia, também não vai ser rebaixado, vai ficar ali naquele bolo. No máximo, o Bournemouth chega ali ao 8º, mas não dá mais para conquistar uma vaga para a Conference League, que é o 7º lugar. Então, cara, é uma tarefa acessível para o City, para pelo menos terminar a temporada conquistando uma vaga na Champions, né? Uma temporada a pior do City aí, eu acho que se brincar na década, né, velho? O City se vencer, ele praticamente se classifica, né? Porque ele vai ficar a 3 pontos do Forest, o Forest teria que tirar ali uma diferença, né? De saldo, então é vencer e confirmar a classificação aí para a próxima Liga dos Campeões. Ele ficaria a 2 pontos, na verdade, do Aston Villa, né? Que é o time que estaria em 6º. É verdade, tem o Aston Villa. É porque o Forest, ele tá indo pra Conference. O 6 vai pra Europa League. Confirmar na última rodada. Porque assim, se ele ganha, ele vai pra 68, beleza. Mas aí você imagina que na última rodada, Newcastle, Chelsea e Aston Villa vencem seus jogos e o City não, aí ele pode se complicar. Mas é bem verdade, porque tem muitos times ali na disputa, né? Ele teria que tropeçar e os outros times tudinho ganhar. Então assim, ele ganhando aqui, bem dizer, encaminha sua classificação. Bom, momento... Não, vamos os confrontos, né? Calma. Momento confrontos das equipes. Momento confrontos das equipes. Como a gente havia mencionado aqui, né? Perdeu do Palace 1-0. Aí empatou com o Southampton 0-0. Esse jogo foi o que complicou, né? Porque se ele tivesse vencido, seriam 2 pontos a mais. Aí sim, ele com a vitória contra o Bournemouth, ele estaria confirmado matematicamente. Aí venceu o Wolverhampton 1-0. Né, 2-0 no Forest, uma boa vitória, 2-1 contra o Aston Villa, né, 2 confrontos diretos que ele conseguiu vencer, aí venceu o Everton 2-0, vindo uma boa sequência, né, esses últimos dois jogos que destoaram aí dessa sequência boa aí que o City vinha tendo nessa reta final. Ele vinha de 5 vitórias seguidas, né? Sendo 4 na Premier League, e aí foi o que deu essa gordurinha para ele ficar um pouco mais tranquilo, né? Vale lembrar que por um bom tempo o City ele estava ali fora da zona de classificação mesmo. Mas realmente esses 2 últimos jogos é o que podem acabar mexendo um pouquinho com o City, tá? Eu acho que esse jogo é muito sobre as odds. A gente vai ter que dar uma olhadinha com calma. E por outro lado, a gente tem um Bournemouth que, assim, eu acho que a gente tem que até relativizar. Essa última derrota acabou, acho que na verdade... Eu acho que por causa dos outros resultados também. Acho que, salvo engano, até antes dessa derrota, ele ainda teria uma chance de eventualmente chegar, pelo menos, ali no Nottingham Forest, né? Enfim, o Bournemouth, ele começou muito bem a Premier League. Ele ficou um bom tempo, inclusive, até ali em zona de classificação, mas acabou caindo um pouco de produção no segundo turno, né? A gente vê muitos empates, muitas derrotas aí, ó. Ele teve uma sequenciazinha bem ruim, acho que foram 6 jogos seguidos sem vencer, ó. Ele empata com o Tottenham, perde pro Brentford, perde pro City, perde pro Ipswich dentro de casa, empata com o West Ham. Foram 5 jogos sem vencer. E aí, quando engatou um pouquinho ali... Só pra ver a classificação, ele consegue chegar em 8º, pelo menos, porque tem um detalhe, se o Chelsea... Em 8º ele pode chegar, né? Então ele até tem uma chance de Conference League, tá? Porque se o Chelsea for campeão da Conference League, abre uma vaga... Europa, né? Ele vai para a Liga Europa, pelo menos, mas ele já está na Liga dos Campeões, né? Então, em tese, quem está na Conference hoje vai para a Liga Europa e abre uma vaga para a Conference. Verdade. Né? Então ele ainda joga por alguma coisa aí nesse jogo contra... Tem o Brentford, né? Que é o 8º com 2 pontos, então ainda tem ali algo para brigar. Apesar de ser difícil, né? Porque ainda tem o Fulham, por exemplo, que joga com o City, né? Na última rodada.
brigando por O classificação. Brighton tem jogo a menos ainda também, né? Que joga contra o Crystal Wolverhampton, né? E o Crystal Não, Palace, contra né? o Crystal Palace, salvo engano. Sim. É porque o Brighton tem o jogo contra o Crystal Palace, que é justamente isso. Então, de fato, não é uma situação fácil, mas ainda tem uma chance mínima ali de classificação. Pelo menos pra Conference, né? Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, né? Porque o favoritismo é do City, mas em casa, Com pagando uma odd acima de 1,50 é raro. Aí eu considero uma odd muito boa, tá? Mesmo com esse fator aí que foi citado, cara, o City, ele ficar fora dessa Champions League, eu acho que vai ser cavar sua própria cova de vez, né? Já não foi uma temporada nada boa, sem títulos de expressão, e assim, tem uma tarefa acessível pela frente para conquistar pelo menos essa vaga na Champions League. E uma vitória aqui já encaminha muito bem, como você disse. Então, velho, pelo fato de estar pagando mais de 1,5, eu considero uma aposta maravilhosa, tá? Por isso, vai ser a nossa Hotbet, a melhor aposta não só desse jogo, mas também dessa terça-feira de muito futebol. Vamos na vitória do City, pagando 1,51 aí. Selo Hotbet stake dobrado. Muito bem, então nossa principal dica para esta terça-feira, vitória do City contra o Bournemouth.